Olá, boa noite, tudo bom? Meu nome é Ana Luísa Menezes e essa é mais uma live do Pleno News Entrevista. Hoje a gente vai conversar com o Fernandinho e a Paula, maravilhosos, referência na área de louvor e adoração, referência de família, casal abençoado, exemplo para tantos outros casais e para quem quer também, né, formar um casal. E eles vão conversar com a gente sobre o lançamento deles, né, do álbum. Também vão falar sobre família, sobre criação de filhos, relacionamento. Já que esse é o mês do Dia dos Namorados, eles também vão deixar dicas para os casais, para os solteiros. E vai ser uma conversa muito boa que eu creio que vai abençoar muito você e também o seu amigo. Então, encaminha essa live para alguém que com certeza vai ser abençoado, ok? Eu já vou enviar o convite para o Fernandinho e Paula e eles vão falar para vocês sobre lançamento, sobre relacionamento, vida com Deus, comunhão com Deus, os trabalhos deles e os projetos, né? E eu tenho certeza que essa live vai ser muito boa. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês também podem enviar pra gente e eu vou tentar repassar para eles, tá bom? Tendo tempo, eu vou passar a pergunta, cada uma das perguntas aqui para eles também, tá bom? Boa noite a todos e eu vou enviar o convite pro Fernandinho e pra Paula, tá bom? Só um instante, vou ver se eles já entraram. Se eles ainda não tiverem entrado, eu vou enviar a live para eles, para que eles participem. Peço que vocês tenham um pouquinho de paciência. Eu creio que não vai travar. E eu vou enviar o convite aqui da live para eles. E para quem está chegando agora, eu não deixei escrito aí, mas hoje a gente vai conversar com o Fernandinho e Paula e eles vão falar sobre os lançamentos, né, o novo álbum. Também vão falar sobre relacionamento, vão deixar dicas para casais, para solteiros e eu tenho certeza que o que eles vão falar vai abençoar muito aqui o pessoal, tá bom? Boa noite a todos. E eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência. Fernandinho e Paula já vão entrar para conversar. Se alguém tiver pergunta, só enviar pra gente, tá bom? Já vou adicionar aqui. Olá! Oi! Olá, tudo bom? Boa noite. Boa Boa noite. noite, tudo bom? Ai, tudo ótimo. Vocês são uma bênção, viu? Muito obrigada porque vocês aceitaram o nosso convite. Obrigada a vocês. Desculpa que a gente está aqui Ajustando o volume. Imagina! Nossa, muito bom. A gente está muito feliz porque vocês estão aí com o lançamento, mais um lançamento abençoado. Já está abençoando muito o pessoal e a gente está, né, querendo ouvir o que vocês vão dizer a respeito desse álbum novo de vocês. E para a gente é um privilégio poder conversar com vocês. Eu agradeço porque vocês, todas as vezes que eu fui lá entrevistar vocês, né, perturbar vocês com toda a paciência, deram ótimas perguntas, perguntas mesmo com base bíblica. E eu quero agradecer a vocês. Amém. Alegria pra gente estar servindo, alegria estar junto com todo mundo aí também, que Deus abençoe esse tempo junto e eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer aqui. Amém. Para começar, eu queria que vocês, né, falassem um pouquinho sobre esse álbum novo, o álbum Santo, que vocês estão já divulgando, são 18 faixas, né? E vocês têm aí divulgado aí a Véia, mas tem muitas outras, cada faixa é uma bênção, todo o álbum já está nas plataformas. Eu queria que vocês falassem sobre esse álbum, qual o diferencial, como foi a escolha, se vocês já têm recebido assim muitos testemunhos. Conta para o pessoal aí sobre esse novo projeto de vocês. A gente fica muito feliz, né? É um privilégio para a gente servir ao Senhor e nós não temos, sinceramente, nós não temos assim como descrever a nossa gratidão. Esses dias eu estava orando e eu falei, Senhor, eu vou te falar o quê? Muito obrigado, obrigado. É muito pouco diante de tudo aquilo que Deus tem feito. Nós ficamos 4 anos, né, sem gravar nada e eu poderia ter gravado no sentido assim do apelo do mercado, né? Mas a gente sempre espera algo que Deus realmente, de fato, venha colocar em nosso coração para que a gente possa ser sincero com Deus e sincero também com as pessoas, né? Então,
a gente realmente esperou e foi uma espera que valeu a pena, porque Deus nos trouxe muitas canções, muitas delas tem muito a ver com o que nós estamos passando hoje, e a gente não imaginava isso acontecer, mas Deus tem sido bom, fiel. É um álbum realmente que eu resumo como um álbum, a canção Santo e todas as canções, elas vêm, o que existe no meu coração é um desejo que a minha geração, que as pessoas realmente respeitem o Senhor e tenham temor do Senhor. Hoje a gente vê muitas pessoas falando sobre intimidade com Deus, como se ele fosse um cara na esquina, como se ele fosse um playboy, ou um Mauricinho, ou uma pessoa tão... às vezes os pregadores forçam dar exemplo sobre Jesus nesse sentido, mas a gente vê que todas as pessoas que tiveram um encontro com Deus, a primeira coisa que eles fizeram foi: ai de mim, que sou um pecador, né? O outro tremia todo, o outro caía com a cara no chão. Então esse álbum, a intenção é realmente trazer a reverência, trazer realmente o temor de Deus para o meio da igreja, que no nosso ver isso tem faltado. A gente vê isso principalmente nos nossos púlpitos. Então esse é o desejo da nossa vida, do nosso coração. Amém. E como você falou, né, que algumas canções até acabam encaixando nesse tempo que a gente está vivendo, eu queria que vocês falassem também, assim, qual a opinião de vocês a respeito de tudo isso que a gente ainda está aqui no Brasil em isolamento. Alguns países, né, da Europa já saíram, mas a gente ainda está. Perto do início, vocês e a Liza Bevere compartilharam, né, publicações sobre, por exemplo, o David Wilkerson falando sobre esse tempo que a gente está vivendo agora, e ele falou há muito tempo atrás, né? Eu queria que vocês falassem um pouco qual a percepção de vocês a respeito dessa pandemia, desse tempo todo, e se esse tempo que a gente está vivendo faz vocês pensarem em alguma música assim específica. Olha, desde o início, foi no dia 16 de março, né? 14 de março era a gravação do nosso DVD. Isso. E a gente teve que cancelar a entrada do público. E logo na semana seguinte, acho que na segunda-feira, a gente veio para Campos, onde a gente está agora, com as nossas famílias. E no caminho eu falei para a Paula, olha, amor, eu não sei o que vai ser isso. A gente não tinha muita ideia, né, de tudo e tal. E mesmo acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, mas estava tudo muito assim, início do ano aqui. E a gente com a nossa cabeça no DVD e tal. Então eu falei assim, olha, eu tenho certeza de uma coisa. Eu não sei se serão os últimos dias antes de Jesus voltar. Mas uma coisa eu tenho certa, assim, que isso vai ser um ensaio de luxo. É um grande ensaio, um grande amistoso diante de tudo aquilo que está por vir adiante. Né? A igreja brasileira, falo da igreja brasileira porque nós estamos aqui, ela estava adormecida em um sono de prosperidade, e estava tudo muito bom, todo mundo fazendo sucesso, os ministérios, todo mundo assim, uma fama tão grande, que se Jesus voltasse, como realmente a Bíblia diz que ele vai voltar de repente, isso eu acho que causaria uma tristeza no coração de muitos, porque do tipo assim, tá tão bom, né? A igreja tá tão bonita, tá tão linda, tá tão amiguinha do mundo, tá saindo em capa do jornal, e tá tão legalzinha com tudo. Né? Então, eu acho que causaria um espanto para alguns. Então, eu vejo que realmente esse é um tempo, pelo menos para nossa casa, que a gente tem dito aos nossos filhos, aos mais próximos, que realmente é um tempo da gente se preparar para encontrar com o nosso Deus. Eu não estou falando que Jesus vai voltar agora, pouco me interessa saber quando ele vai voltar, pouco me interessa saber se a igreja vai passar por grande tribulação ou não vai passar. A única coisa que me interessa é aquilo que ele mandou a gente fazer, perseverar até o fim, para que a gente possa receber a coroa e o grande prêmio. E independente se ele vai voltar esse ano ou daqui a 10 anos, ou se a igreja vai passar por tribulação ou não vai passar por tribulação, a gente tem que estar com o nosso nome escrito no livro da vida. E essa é a nossa parte. Então é isso que a gente tem conversado e a gente tem visto. E o desejo do nosso coração é que realmente as pessoas possam se despertar para isso. Eu acho que a gente vê, talvez, que muitas pessoas ainda têm dificuldade de entender que aqui nós vamos passar mesmo por aflições, como temos passado. Alguns com sofrimentos maiores, outros com sofrimentos menores, uns mais claros, outros menos claros. Mas o fato é que aqui não é o nosso lugar, né?
aqui é só um lugar de passagem. Quando a gente passa a entender que tem algo muito melhor lá na frente, nós entendemos que isso aqui é só mesmo um lugar de passagem, passageiro. Então, para nós que temos fé em Deus, nós que somos separados por Ele, nós podemos colocar nossa confiança nele, nós somos felizes, né? Nós somos felizes, nós temos a alegria que reina em nós, porque Jesus é a nossa alegria. Então, assim, nós vamos passar por muitas dificuldades, nós passamos por lutas, mas o que nós precisamos é não tirar os olhos de Jesus, é ter o foco nele, né? E caminhar seguindo firmes. Então, nós entendemos claramente, como o Fernandinho falou, que são sinais. Eu vejo que hoje, com a idade que nós temos, nós estamos vendo coisas mais óbvias, mais evidentes, menos do que quando nós tínhamos 30 anos, 20 anos. Nosso filho mais velho fez 20 anos há poucos dias, e eu estava vendo um filme, quando ali numa parte do filme eu me levantei, fui no quarto e falei para ele: filho, se prepara, porque você vai ter que prestar conta de você mesmo. Então, pegue a palavra, pegue a Bíblia, se inspire, se prepare, esteja preparado para todo o tempo, porque é você. Eu não imaginava, seu pai não imaginava vivermos o que nós estamos vendo hoje. É assustador ir às ruas, não ver ninguém, é assustador ver os comércios, é assustador ver uma loja fechada, é assustador pensar que pessoas estão tirando a própria vida, pessoas estão aflitas, porque a gente está vivendo um mundo aqui, enquanto a gente não é tocado, a gente segue. Mas quando a gente percebe algo muito próximo a nós, como agora semana passada, uma pessoa próxima a nós morreu, faleceu pelo coronavírus, né? Então a gente fica mais em alerta, né? Então é isso, eu acho que a igreja precisa estar preparada e firme. Amém, que bênção, é verdade, nós temos que estar prontos, né? Como aquelas 10 virgens que só tinham 5 prudentes e as outras 5 eram nessas, né? Não estavam prontas, né? E Jesus nos chama para estarmos prontos, não por medo, né? Mas por amor. Que bênção, vocês já estão aí abençoando muita gente, aí falando sobre a palavra de Deus. E eu queria saber se vocês têm alguma canção, assim, que esse tempo do novo CD de vocês, enfim, vocês escolhem alguma, se vocês poderiam cantar alguma canção que de repente encaixa nesse período que a gente está vivendo. Sim. Qual que você acha? Bom, na quarentena saiu uma canção, né? Depois do CD todo, do DVD todo gravado, dia 14 de março, dias depois saiu a canção Ele Está Comigo, por causa de todo o contexto e situação que a gente está vivendo. Então foi uma canção a mais, eu acho que ela é muito especial para esse momento. Salvador do mundo, todo o poder está em suas mãos, Criador do universo, tudo que nele há. Eu posso subir no mais alto monte, ou descer no mais profundo vale. O meu Deus ali estará, sua mão me guiará. As ondas atendem ao seu mandar, os ventos escutam seu sussurrar. A tempestade vai passar, ele está comigo. As ondas atendem ao seu andar, os ventos escutam seu sussurrar. A tempestade vai passar, ele está comigo. Oh, 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 oh. Oh,
diz o céu, tem o seu cuidar. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. As ondas atendem ao seu mandar, os ventos escutam seu sussurrar. A tempestade vai passar, ele está comigo. As ondas atendem ao seu mandar, os ventos escutam seu sussurrar. A tempestade vai passar, ele está comigo. Ele está comigo. Oh, oh. Ele está comigo. Aleluia. Que maravilha. Vocês são, assim, vou passar aqui para a próxima pergunta. Vocês são, assim, uma referência nessa área de louvor. Todo mundo aqui que está aqui nessa live já foi muito abençoado por várias canções. E como Deus é bom, continua renovando. Vocês continuam, graças a Deus, sendo inspirados pelo Senhor, né? Inspirados para novas canções como essa que cantaram agora. Mas vocês são, assim, esse exemplo de família, graças a Deus, né? Porque eu acredito que seja uma decisão, vocês tomaram essa decisão. E uma vez eu entrevistei vocês perto dessa época de Dia dos Namorados e vocês, com muita simpatia, né, aceitaram contar pra gente, assim, a história de vocês. E na hora, enquanto vocês falavam, eu ficava, poxa, eu queria tanto um vídeo disso, porque eu queria tanto, assim, compartilhar para outras pessoas. É claro que a gente escreveu, né, no pleno, mas eu queria tanto um vídeo, porque a palavra, assim, falada é tão diferente, né? Eu queria enviar para amigos, para pessoas jovens. E eu queria que vocês dessem, assim... um conselho, porque vocês são esse exemplo assim, de família alicerçada em Deus, né? Vocês já falaram, a Paula falou sobre quando foi, né, recentemente conversar com o filho, dar um conselho para o filho. Eu queria saber se vocês podem, assim, contar para o pessoal aí um pouquinho como vocês se conheceram rapidamente. Eu não quero tomar muito do tempo de vocês, mas no sentido, assim, de abençoar, de deixar um conselho para os solteiros. A gente já vai também pedir para os casais, vai ter uma pergunta já a respeito de casais, mas... como a gente está nesse tempo de Dia dos Namorados, tem muita gente aqui no pleno, sabe? Ah, mas eu não tenho namorado, e essa pandemia. Mas a gente acredita que tudo tem um propósito, né? Debaixo do céu, a palavra de Deus diz que tem um tempo para tudo. E eu me lembrei logo da entrevista que vocês deram e eu fiquei, poxa, eu queria tanto conversar com o Fernandinho e Paulo. Então eu queria saber se vocês poderiam contar para o pessoal, assim... um pouquinho de como vocês se conheceram, se já tinham o propósito de servirem a Deus juntos, ainda que talvez não focando na área da música, mas deixando assim um exemplo para as pessoas sobre a importância de terem uma vida assim com base naquilo que Deus quer, né, para cada um. Amém. Um conselho que vocês dão. A Bíblia diz, né, lá na história de Sansão, que o pai dele virou para ele e falou bem assim, olha, será que não tem uma mulher aqui na nossa tribo que você possa se apaixonar? Então, a gente já conhece a história, né? E a gente sabe que Sansão não ouviu o pai dele. E ele não apenas buscou uma mulher em outra tribo, mas ele foi buscar em outro povo, em outra nação, em outra gente. E, assim, bem resumidamente, o que eu quero dizer com isso é que nós nos encontramos na casa do Senhor, na igreja do Senhor. E nós nos encontramos trabalhando para o Senhor. Então, uma dica assim, que a gente pode dar é que você realmente possa estar na casa de Deus, olhando para Deus e caminhando em direção para Deus. Porque você estando na casa de Deus, junto com os irmãos, e você caminhando, olhando para Deus, com certeza, Deus vai ter uma pessoa que esteja no mesmo propósito, na casa dele e olhando para ele, e vocês vão simplesmente se encontrar nesse caminho. E foi isso que aconteceu com a gente se encontrou nesse caminho, dentro da casa do Senhor. A gente era muito novo e não tinha muita
esclarecimento das coisas, mas a partir do momento que a gente começou a entender, a gente tudo que a gente queria na nossa vida é exatamente o que a gente está fazendo hoje. Eu não digo musicalmente falando, mas a gente queria simplesmente servir na casa do Senhor. Né? A gente não tinha, Paula sempre diz, não tinha um planejamento para uma carreira artística, nem nada, mas o que a gente continua fazendo hoje é o que a gente faz desde sempre, desde a época de namorado. As pessoas que conhecem a gente sabem disso, que é estar trabalhando para o Senhor e na obra dele. A gente tinha 15 aninhos só. Então a gente não aconselha ninguém com 15 anos namorar. Mas nós éramos de outra época, né? E faz tanto tempo assim não. Mas o fato é que a gente era bem novinho e o Fernandinho é uma pessoa assim, muito decidida, né? E nós já, desde essa idade, na verdade, a gente cantou junto a primeira vez com 14 anos, numa peça teatral, na igreja. E aí eu acho que dali ele começou a ficar me olhando, né? E então a gente começou a namorar muito tempo, muito novo. Mas assim, nossa vida era toda na igreja, né? Tudo. Nossos pais eram ratos de igreja e a gente era ratinho de igreja. Então eu costumo dizer que eu via minha mãe pregando lá diante da igreja e via minha mãe lavar o pátio da igreja. O pai dele a mesma coisa, ao mesmo tempo estava pregando, estava dirigindo a Kombi para levar irmãos para aqui e para ali para fazer o mesmo, né? Para estar ali na obra. Então nossa vida foi toda ali na igreja. 15, 16 anos a gente tinha uma banda que cantava muito rock e a gente ia de escola em escola, praças, igrejas, servindo ao Senhor dessa maneira, com muita alegria. Essa semana mesmo a gente estava vendo algumas fotos, uma amiga mandou, e eu falava, nossa, que coisa mais linda, e mais ainda a gente tinha tantos amigos, parceiros daquela banda ali com a gente, no nosso trabalho, dando tanto crédito, né, para aquilo, e Deus estava nos preparando, na verdade, preparando Fernandinho para tudo isso que a gente tem vivido, e ainda aprendendo mais ainda com o Senhor, né, que nós esperamos muito mais na frente. Mas é isso, e nos casamos, temos 3 filhos, e tem sido maravilhoso. E quando você falou aí das pessoas, nós estamos na pandemia, quando é que eu vou ter um namorado? Mas eu fico pensando principalmente para as moças, né? Que ficam naquela expectativa de encontrar um rapaz para casar. E eu me lembro de Rebeca, que foi encontrada trabalhando para a família. Então eu acho que o importante é a moça ter essa consciência de não se preocupar tanto e deixar Deus fazer, que Deus vai entregar o príncipe na hora certa. Enquanto isso, ela vai trabalhando, ligada à família, investindo ali e trabalhando na obra. Deus está olhando e Deus vai dar o melhor. Amém. Não andeis ansiosos, né? A pessoa não pode ficar ansioso. É verdade. É verdade. E eu queria também um conselho de vocês, assim, para os casais. Infelizmente, nesse período de pandemia, a gente também viu muitos casais, assim, até se separando ou então narrando problemas, assim, dificuldades de relacionamento. A gente ouviu já alguns especialistas falando. E eu queria que vocês falassem assim sobre a importância porque muita gente falou aqui, vocês são uma bênção, vocês são um exemplo de família. E eu queria que vocês falassem assim sobre, talvez, não sei, a importância da comunhão com Deus, de uma vida de oração, se o casal tem que ter um momento de devocional junto ou separado, como é? O pessoal mandou muita pergunta a respeito disso. Como que o casal busca a Deus? Busca sozinho, busca separado, busca das 2 formas? Fala aí pro pessoal como se manter em comunhão com Deus e assim fortalecer o casamento, né? Bom, eu creio que o amor a Deus acima de tudo, né? E o temor a Ele. Eu acho que isso é o princípio de tudo, né? O temor é o princípio. E o amor a Deus sobre tudo, né? Porque quando a gente casa para cumprir um propósito. Mas, infelizmente, muitas pessoas casam sem entender esse propósito, né? Então, eu acho que quando o casal é crente, os 2 são crentes, eles precisam buscar isso. Agora, quando um não é, aí, ou a esposa que é crente, ela precisa ali, como testemunho do que ela crê, do amor de Deus, em oração, pedindo transformação,
pedindo para que Deus faça uma obra ali no casamento, na vida do marido, por exemplo, e no casamento, na família. Então, eu acredito nisso, eu acredito no meu amor a Deus acima de tudo. E no propósito que Deus tem através de nós dois juntos. Né? Não é no propósito que Ele tem para mim ou para Fernandinho, mas no propósito que Ele tem quando Ele nos uniu. E o propósito dele, para a minha vida, é exaltar o nome dele e fazer o nome dele conhecido. Então, quando eu me uno a outra pessoa, eu me uno para fazer a mesma coisa. Eu tenho que renunciar aos meus desejos, aos meus sonhos, no bom sentido. Um pode ajudar o outro, mas se isso estiver atrapalhando, tem algo errado. Né? Para Deus fazer algo grandioso na vida de Abraão, por exemplo, na aliança de Deus com Abraão, Abraão teve que renunciar coisas. Então, é exatamente assim. Quando nós fazemos uma aliança um com o outro, nesse momento existem renúncias. E às vezes essa é a dificuldade, ou na maioria das vezes, essa é a maior dificuldade do outro, de renunciar. Não entender isso. Eu creio que às vezes as pessoas chegam, né, para a gente falar, eu queria ter assunção, eu queria ser assim e tal. E, na verdade, a salvação, ela é pela graça de Deus. Então, é um preço que foi tão alto que a gente não pôde pagar esse preço e alguém pagou. Mas a nossa vida cristã, aquilo que nós somos em Deus, isso depende de mim, depende de você, depende da gente. E a gente, como casal, existe um caminho a trilhar. E esse caminho, em primeiro lugar, é você falar, a Bíblia diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, só existe um caminho. O caminho é você buscar o governo de Deus, né? A oração mais famosa do mundo, que todo mundo conhece, até quem é ateu conhece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, a partir do momento que a gente, como casal, a gente chama a vontade de Deus e a gente tem essa oração de pedir a Deus que seja feita a vontade dele, tudo se torna mais simples, né? Para mim, é muito bom ter uma mulher como Paula, que é uma mulher submissa, mas ao mesmo tempo é um preço para mim. Porque chega uma hora que ela fala bem assim, olha, se Deus falou com você, então eu vou. Então, assim, isso é maravilhoso, porque eu não vou ter uma pessoa do meu lado me pilhando para fazer o que eu, para dizer isso ou aquilo, o outro vai se aquietar, mas ao mesmo tempo joga uma responsabilidade sobre mim muito grande, né? Porque se Deus falou, então, ou seja, é tudo que ela falou no início, é o propósito de Deus para a vida do casal. Então, eu creio que não adianta você pagar psicólogo, terapeuta para poder dar certo o seu casamento. O que você tem que fazer, importa que ele cresça e você diminua. A hora que você se diminuir, a hora que verdadeiramente você trouxer o reino de Deus, o governo de Deus para dentro da tua casa, tudo vai entrar no eixo, tudo vai ficar dentro dos conformes, porque vai ser Deus governando. Então, se nós estamos casados hoje, claro, a gente se ama muito, é realmente um desejo que Deus colocou no nosso coração na nossa adolescência, mas também é uma luta diária, cada dia, da gente cultivar esse amor e principalmente de buscar o reino de Deus. A partir do momento que eu tiro os olhos do governo de Deus, as coisas começam a dar errado na minha vida. Eu vejo que esse é o grande problema. A gente começa a discutir causas, né? É como se fosse uma árvore com vários frutos e vários galhos, fala, não, é aquele galho ali que está dando errado, deixa eu cortar, seu casamento está dando errado por causa disso, por causa daquilo. Não tem isso. A Bíblia diz, eis que o machado está posto à raiz, é chegado o reino dos céus. O machado, o reino de Deus, é exatamente isso, é um machado que corta a nossa vontade, faz com que a gente não exista mais como eu e ela, mas agora ele vive em nós. E você falou sobre ler a Bíblia junto, separado. Não existe regra, né? Eu acho que nós precisamos, eu preciso ler a palavra, o Fernandinho precisa fazer isso, que Deus vai revelar algo para nós individualmente, mas também lermos juntos, ensinarmos aos nossos filhos, levá-los a fazer o mesmo, fazer com que eles vejam a importância disso, porque hoje, infelizmente, muitas pessoas estão deixando de crer no poder da palavra
e ela nos traz impacto, ela nos transforma, ela nos traz mudança. Então, nós não podemos deixar, não podemos abrir mão da palavra, sabe? Então, é muito importante que a gente tenha isso com foco. E o homem, eu tenho falado muito aqui da mulher, mas o homem precisa ser o sacerdote do lar. O homem não pode jogar a responsabilidade para os ombros da mulher, porque ela é mais crente do que ele, porque ela lê mais a palavra de Deus do que ele, porque ela é irmã que vai para a igreja semanalmente. Vai lá, você que vai à igreja todo domingo. Então, não, a responsabilidade é dele. Se ele ainda não entregou a vida dele para Jesus, como eu falei, a mulher precisa orar para que isso aconteça e logo, mais rápido. E isso vai acontecer, mesmo que demore, vai acontecer. Né? Mas se ele é um homem de Deus, ele precisa desempenhar esse papel dentro do lar. Porque a primeira responsabilidade dele é a casa dele. Então ele precisa ser o sacerdote do lar. E uma outra coisa que eu costumo dizer para as mulheres que vêm a mim é que não adianta ela querer voar sozinha. Então ela tem que fazer de tudo para que o esposo voe. E voe muito alto. Porque se ele fizer isso, ela vai junto. Amém. Amém. Que Amém. lindo ter esse trabalho em conjunto de vocês. Por isso que vocês são essa dupla abençoada aí. Graças a Deus, porque a gente, né, a nossa sociedade precisa muito de referências, né? E o nosso meio é cristão também. E que bênção o que vocês falaram. Eu queria que vocês falaram muito também, né, Paula? Você falou sobre a criação dos filhos, né? Como falar sobre a palavra de Deus, e o livro de Provérbios tem tantos conselhos, até também da mãe, né, falando para um rei. E eu queria que vocês falassem assim, vocês falaram muito dessa geração e a geração de vocês como foi. Como é que vocês veem assim esse tempo? Vocês têm 3 filhos, vocês acham que são tempos difíceis para criar filhos? Como criar os filhos, assim? Que conselho vocês podem deixar para os pais, né, que estão aí não só nessa quarentena, porque esse período um dia vai passar, mas como criar os filhos assim à luz da Bíblia, né? Como vocês já deram aí alguns exemplos, né, de incentivar na leitura da Bíblia, mas a gente sabe que tem amizades, hoje em dia é muita tecnologia, né? A criançada e os adolescentes ficam muito assim no celular. E como direcionar da maneira certa assim o filho, sem ser muito, não sei, porque o pai e a mãe, eles têm autoridade sobre os filhos, então eu não quero usar a palavra autoritário, mas de certa forma sim, porque eles têm que ter essa autoridade, né? Mas como criar os filhos nesse tempo que a gente está vivendo? O que vocês acham? Olha, a gente realmente é algo muito desafiador nesse tempo, mas eu queria lembrar assim que Sodoma e Gomorra tá lá atrás, não tá agora. Então assim, os tempos sempre foram difíceis, as coisas sempre foram complicadas. O mal, desde o Éden, desde a decisão de Adão, sempre cada geração teve o seu problema, teve os seus desafios. Então não é diferente para a gente, e torna a dizer, nós precisamos do governo de Deus para nós. O que a gente faz como casal é a gente estabelecer os critérios. Nós mostramos para os nossos filhos que eles são muito amados, que eles são muito especiais, mas ao mesmo tempo nós mostramos para eles que existe um amor que está acima do amor deles, que é o amor de Deus. Então, primeiro nós amamos a Deus, acima de todas as coisas, inclusive dos nossos filhos, porque isso nos protege. A Bíblia diz lá na parábola do filho pródigo que o filho lá deu a louca e falou, não, eu quero viver minha vida. Né? E o que acontece hoje é que muitos estão sendo pródigos dentro da sua própria casa. Porque a história poderia ser bem assim, o pai ali naquela história poderia virar para ele e falar, cara, fica aqui mesmo, você quer o quê? Você quer bebida? Você quer o quê? Mulher? Você quer orgia? Você quer gasto? Então fica aqui dentro. Mas o pai não foi. Então isso nos faz entender que havia um critério dentro daquela casa. Então eu como pai, Paula como mãe, nós temos que estabelecer a ordem da casa, né? O critério da casa. Então quero saber se é convertido ou não é convertido. A questão é que existe uma ordem dentro da casa, e a ordem dentro da casa é o Senhor acima de todas as coisas. E o que eu vejo muito hoje são os pais indo ver os filhos comendo as bolotas lá junto com os porcos. A Bíblia não fala que o pai do filho pródigo fez isso. A Bíblia diz que o pai permaneceu em casa.
Então, eu acho que um grande problema nosso como pai é que quando o nosso filho se desvia em alguma área, a gente quer ser mais misericordioso com ele do que o próprio Deus. E aí a gente começa a negociar os nossos critérios e as ordens que Deus estabeleceu para dentro da nossa casa. E aí a gente começa a caminhar em direção ao filho. Não, não é nós caminharmos em direção a ele. Ele tem que vir de volta. E só tem um jeito, porque conversão, eu não vai adiantar eu ter toda a psicologia e filosofia e sabedoria do mundo impregnada dentro da minha cabeça e decorada dentro de mim para eu ser um excelente pai, porque uma hora eu vou errar, uma hora Paula vai errar como mãe. Então, o que a gente precisa realmente é depender de Deus, né? Uma coisa que é muito cobrado, muito nas palestras, fala bem assim, que a ausência dos pais. É claro que isso é horrível, mas não justifica as atitudes dos filhos. Eu tive um pai que muitas vezes foi ausente, mas não é por conta da ausência dele, besteiras que eu fiz, ele simplesmente estava ausente. Então eu sempre falo para Paula que Deus visitava o Éden todos os dias e ainda assim Adão fez o que fez. Então não é questão de presença, não é questão de, é questão realmente que chega um momento na vida do filho, do homem, da mulher, que é ele que vai ter que tomar essa decisão, como eu tomei, como você tomou, como Paula tomou. Então, assim, quem converte realmente é o poder do Espírito Santo. Então, eu sempre gosto de lembrar, sempre quando eu era solteiro e chegava na minha casa, às vezes eu chegava cedo, às vezes eu chegava em casa, entrava, tomava água, ia para o portão conversar com os amigos, mas às vezes quando eu entrava dentro de casa, eu via sempre a minha mãe de joelhos na sala. E eu falava, poxa mãe, eu estou aqui na frente, batendo papo. E ela falava assim, não, meu filho, eu só vou dormir quando os meus filhos entram dentro de casa. Então, assim, o que a gente pode fazer realmente é orar, pedir sabedoria a Deus, e a gente não pode tentar salvar os nossos filhos com a nossa própria força. Quem vai salvar os nossos filhos, quem vai resgatar os nossos filhos, realmente é a mão do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus pelos exemplos, né? Que sua mãe deixou aí um exemplo que você lembra até hoje, né? Ela ficar de joelhos orando. Maravilha. Antes da gente terminar, eu queria que vocês falassem assim pro pessoal, que o pessoal já mandou aí esse tipo de pergunta. Se vocês estão preparando mais alguma coisa, se vocês estão se preparando já para o fim dessa pandemia, dessa quarentena, desse isolamento, se vocês pretendem fazer algum show, já que o show que vocês teriam, né, a Portas Abertas não pôde ser por causa do isolamento. O que vocês estão preparando mais? Se vocês vão fazer live? O pessoal pediu para vocês contarem aí, antes da gente terminar a live. Ontem, essa semana, eu falei com o Paulo, falei, amor, eu tô pensando nessas canções novas, o evento, o show novo, começar com música tal, depois ir para música tal e tal. E aí, logo depois, eu recebi 2 vídeos com animação de luz, né? Do mapa de luz, como que vai ser dessas novas canções. Então, a gente está semeando, a gente está colocando, né, a semente na terra e está arando a terra. Quando a chuva vai acontecer e vai dar fruta, a gente não sabe. Estamos na mão de Deus esperando, mas a gente está aqui sonhando e pedindo a Deus, né? A gente teria a live 4 vai acontecer, se Deus quiser, nós faríamos agora, no próximo sábado, mas a gente vai precisar adiar. E a data ainda a gente está conversando, né, amor? E essa sequência das lives que tem sido uma bênção. Na verdade, a gente tem entregado ali o que a gente faz em qualquer lugar, né? Então, como a gente não pode estar com o povo, como costumeiramente a gente está, então a gente está com as lives, tem sido grandioso, assim. Eu acho que outra coisa que vai acontecer, acho que é o Fernandinho em casa, que a gente vai fazer umas lives mais caseiras, mais informais, para a gente estar mais pertinho. E o evento que aconteceria em março está previsto para o final de agosto. Acho que isso é o mais importante agora, né? O evento que a gente não pôde fazer, que as pessoas compraram seus ingressos, nós estamos com a data para o final de agosto. A gente não sabe ainda se a gente vai poder ter tantas outras pessoas, porque está com abertura restrita, né?
Então, isso a gente vai estar confirmando nos próximos dias, se vai ser mesmo nessa data ou se a gente vai precisar adiar mais um pouquinho. Amém, que maravilha. Eu queria saber se, para a gente terminar, vocês podem cantar mais uma música, mais uma faixa, para completar aí a bênção. Yahvé, 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 Ele é todo poderoso. Yahvé, 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 Ele é o todo poderoso. Yahvé, 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 Ele é todo poderoso. Aquele que é e que há de vir. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Aquele que é e que há de vir. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Aquele que é e que há de vir. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Aquele que é e que há de vir. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Yahvé, 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 Ele é todo poderoso. Oh, Yahvé, 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 Ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Aleluia, muito obrigada. Eu quero agradecer de verdade mais uma vez a vocês, porque essa ideia a gente teve, porque a gente tem aqui a editoria de fé, né? Então tem tido muita notícia de política, de economia, de saúde, mas o que vocês, homens e mulheres de Deus, né, têm a dizer, tem abençoado muito o pessoal, porque vocês levam palavra de esperança, conselhos, né, com base bíblica para o pessoal. Então eu só tenho a agradecer a vocês de verdade. Que Deus continue abençoando vocês, a família de vocês. Amém. A gente ficou muito feliz mesmo porque vocês aceitaram estar aqui conversando com a gente. E é só isso que eu tenho a dizer mesmo, agradecer. Não sei se vocês têm um último recado aí pro pessoal. Amém. A gente que agradece. Obrigado por a gente estar junto. Que Deus possa abençoar você, sua casa, o trabalho, todos os ouvintes, toda a turma que está ligada aí. Que Deus possa estar abençoando. Que a graça do Senhor seja abundante em todos. Amém. Obrigada. Um beijo para você e para todos aí que nos acompanharam. Deus abençoe. Amém. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.